Enxergando bem. Então, iniciei a gravação dessa aula, certo? E vou compartilhar a tela com vocês daqui a pouquinho. Então, essa aula, ela é uma aula de saúde intestinal e nutrição, para que vocês entendam que o processo de nutrição e o emagrecimento está muito interligado, muito vinculado com a saúde intestinal. E eu vou mostrar para vocês, na prática, como é que eu atuo no consultório, tá bom? E como vocês podem fazer para melhorar a saúde de vocês também. Vocês sabem o que é modular o intestino? Alguém tem uma noção disso? Não? Bom, a modulação intestinal, ela é simplesmente deixar o intestino 100% saudável. Porque o nosso intestino, nem de todas as pessoas são saudáveis. Às vezes a gente pensa que é saudável porque a gente consegue ir no banheiro todos os dias, né? A gente não tem muito problema de prisão de ventre. E aí, meu intestino funciona. Eu atendo pessoas no consultório e pergunto, como é que é o teu intestino? Ah, meu intestino funciona. Funciona todos os dias? Ah, funciona. Funciona um dia sim, um dia não. Às vezes sim, né? A gente tem que deixar ele apto a absorver os nutrientes. Então, vamos ver quais são as funções, né, do intestino. É absorver nutrientes, né? Ele, ali onde tem o intestino delgado, né, que é essa partezinha aqui, é onde absorve os nutrientes, tá bom? Aí tem o duodeno, jejúnio e ilho. Depois, aqui tem o intestino grosso, onde eu estou colocando aqui o cursor, que é onde absorve a maior parte dos líquidos para sair nas fezes, para formar as fezes. Então, absorver nutrientes acontece aqui, formar as fezes no intestino grosso. E é o nosso segundo cérebro. O que significa isso? É que tem uma comunicação entre as células neuronais lá do cérebro e do intestino, tá? Tanto é que o intestino, ele produz o hormônio que o sistema nervoso central produz, que lá no cérebro produz, que é a serotonina, que é aquele hormônio de prazer, que diminui a depressão, que deixa a gente mais alegre, mais disposta, de bem com a vida. 80% dele é produzido aqui. Então, se o intestino não funciona, a gente não produz serotonina. Por isso que a gente fica ansioso, depressivo, tá bom? Né? E aí vem aqueles problemas, talvez, de compulsão alimentar, tá? Então, nosso intestino tem que estar saudável. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Se o intestino não vai bem, o que acontece? Compulsão, por causa da compulsão alimentar, justamente por causa desse eixo intestino-cérebro. Existe lá no cérebro estruturas que controlam o nosso apetite, tá? E que tem uma comunicação direta com o intestino. Então, nós podemos controlar a compulsão alimentar com o tratamento do intestino. O aumento de peso e a obesidade, um cansaço, uma indisposição, tá? E uma insônia pode estar acontecendo também da pessoa ter problemas de pele, como espinhas, queda de cabelo, outros sinais e sintomas que normalmente eu investigo, a gente precisa investigar porque tem relação com o intestino inflamado, ou seja, o intestino doente, tá bom? Então, por exemplo, a pessoa tem déficit de atenção, hiperatividade, tem autismo, crianças com autismo, tudo tem a ver com o intestino e com as suas funções. A gente pode modular esse intestino através da alimentação, ou seja, deixá-lo mais apto a exercer as suas funções, para controlar os sintomas e essas doenças, certo? Vamos lá.
O que influencia a microbiota intestinal? Primeiramente, o que é a microbiota? A microbiota são todos aqueles bichinhos, os micro-organismos que existem dentro do nosso corpo, dentro do nosso intestino. Todo ele é colonizado por micro-organismos, tá bom? Hoje em dia se chama microbioma também, tá? O que influencia, vamos dizer, a qualidade dessas bactérias, tá? O que influencia? O tipo de nascimento, se é parto normal ou se é parto cesáreo, porque o parto normal, a criança entra em contato direto com a vagina. E lá na vagina existem micro-organismos bons, tá? Bactérias do bem lá dentro. Então, é muito bom, porque daí todo o corpo dessa criança vai ser colonizado por bactérias boas. A amamentação também influencia, né? Os micro-organismos lá de dentro do intestino dessa criança que está mamando. A dieta, né, que a gente desenvolve desde criança até a fase adulta. Prática de exercícios físicos também influencia. Algumas doenças influenciam negativamente. O envelhecimento, né, desequilibra as bactérias do intestino. Os medicamentos também desequilibram as bactérias do intestino, dependendo da onde tu mora também, tá bom? Então, isso tudo vai determinar todo tipo de bactéria que tem lá. E quanto mais diversificado as bactérias, ou seja, quanto mais tipos diferentes estiverem nesse intestino, melhor é. Melhor a função intestinal, entendeu? Tá? Então, todos os bichinhos, bactérias e fungos que vivem no intestino constituem o nosso microbioma, né? Ou microbiota. O que é uma disbiose? Disbiose é quando existe um desequilíbrio nessas bactérias saudáveis, ou seja, onde tem muita bactéria ruim e pouca bactéria boa dentro do nosso intestino. Então, crescimento de bactérias maléficas, né, em detrimento das benéficas. E quais são as consequências disso? Alergias, aumento de peso, inflamação intestinal, rinite, sinusite, artrites, depressão, ansiedade, Alzheimer, todas essas doenças, tá? Então, aqui, por exemplo, é o intestino saudável. Então, o sistema nervoso central na função saudável, tá? O que acontece? Ele proporciona, na verdade, o intestino proporciona um cérebro saudável, tá? E, e aqui é fisiologia normal, ou seja, não existe muita inflamação aqui. E tem nível fisiológico normal de células inflamatórias. Tem poucas células inflamatórias. Isto é uma microbiota intestinal normal, quando tem pouca inflamação. O que acontece aqui no estresse ou na doença? Tá? Existe uma fisiologia anormal do intestino. Tem muitas células inflamatórias, tem muitas bactérias que passam aqui, ó. Isso aqui é tudo, é aquela mucosa lá do intestino, que é tipo de umas ilosidades, né? Tem esse formato aqui dentro do intestino delgado. E aí começa a passar coisa que a gente não quer lá para dentro, tá? São toxinas, tá? Partícula de alimento que pode causar uma reação do sistema imunológico, trazendo inflamação nesse intestino. E quando esse intestino está inflamado, ele não funciona, tá? E é muito mais fácil da gente ter problemas com relação à alimentação. Então, assim, ó, quando a pessoa tem o peso normal, ou seja, o normal peso, ela tem uma diversidade muito grande de bactérias dentro do intestino. Como eu disse, quanto maior a diversidade, melhor. E são bactérias do bem, normalmente, tá? Quando a pessoa é obesa, desculpa, ou sobrepeso, principalmente obesidade, essas bactérias, elas ficam bem escassas. E normalmente, pelo consumo alimentar dessa pessoa, que vem de hábitos alimentares ruins, ao longo do tempo, esse microbioma aqui do intestino, ele altera essas bactérias. E aí acontece muito mais bactérias
que causam doenças, né, do que bactérias saudáveis, entende? Então, a gente tem que cuidar isso, mas tudo isso aqui dá para ser modificado, tá? E o que que promove essa desordem bacteriana, né? Esse aumento das bactérias ruins em detrimento das bactérias boas? Uma alimentação que não é saudável, rica em açúcar, doces, rica em frituras, rica em gorduras saturadas e rica em colesterol, né? Pobre em alimentos anti-inflamatórios, ricas em alimentos inflamatórios, que é frituras, salgadinhos, doces, açúcar principalmente, tá? E para algumas pessoas, também alguns alimentos que causam gases, tá? Tem algumas pessoas que são mais propensas a ter gases, tá bem? Alguns alimentos não fazem bem para determinadas pessoas, tá? Então, a gente tem que cuidar disso também. Agrotóxicos, que esses produtos químicos que eles colocam, né, nos alimentos, bebidas alcoólicas, antibióticos assim, ó, destrói as bactérias do intestino, tá bom? Prejudicando a nossa saúde. Então, sempre depois que a gente toma antibiótico, a gente tem que repor essa flora intestinal, tá? Como é que a gente trata o intestino, então, né? Diante de alguma doença, alguma alergia, diante de um diabetes, diante, de repente, de um problema intestinal, uma inflamação intestinal, que na verdade ela se espalha pelo corpo e causa um processo inflamatório geral. Como é que a gente trata isso para poder destravar a perda de gordura, né? Porque a inflamação ela trava a perda de gordura. A gente tem que consumir alguns alimentos, tá? Que vão nos ajudar. Por exemplo, o que que é esses food maps? Já ouviram falar? Food maps são alimentos fermentáveis, ou seja, são alimentos que vão provocar muitos gases dentro do nosso intestino, tá? Então, os alto em food maps tem algumas frutas que são a pera, banana, pêssego, manga, todas essas aqui, sucos naturais, mel, frutose, são altos em FODMAPs, eles são fermentativos. Os baixos são banana, a banana é muito bom para o intestino, principalmente a banana verde, que é um pré-biótico, né? Ou seja, é um alimento para aquelas bactérias boas. Amora, carambola, uva, abacaxi, melão, limão, todas essas aqui. Leite e derivados, tá? Leite de vaca é alto em FODMAP e altamente inflamatório, tá? Leite condensado, que é doce. Queijos frescos e cremosos, aqueles queijos gordurosos, tá? Ou até mesmo a ricota também, porque é derivado de leite. Leite sem lactose, iogurte sem lactose, pera um pouquinho, voltou. Leites vegetais, manteiga e queijos curados são baixos em FODMAPs, ok? Hortaliças, também tem essas aqui que são alta em FODMAPs, ou seja, que fermentam mais, e tem as que fermentam menos no intestino. Então, primeiramente, a gente pensa em alimentos inflamatórios, como doces e gorduras, né? E glúten também, que existe nos pães, nas massas, né? No centeio, no trigo, e na aveia, e alguns tipos de aveia. Normalmente tem pouca quantidade. Depois, se a pessoa não melhora retirando esses alimentos, a gente pensa nesses food maps, tá bom? Ó, os cereais e massas também, ó, pães, biscoitos, bolos, tá? Farinhas, pães, macarrão. Biscoitos normalmente sem glúten, tudo isso aqui sem glúten, não tem quase food map, não fermenta no nosso intestino, tá? E aí faz bem. O que que é, então, o pré-biótico e o probiótico? Como é que a gente trata o intestino? A gente tem que ter pré-biótico e a gente tem que ter probiótico, ou seja, alimentos pré-bióticos e probióticos. O que que é isso? Pré-biótico são alimentos que vão ser comida para aquelas bactérias boas, para os probióticos. Os probióticos são todas as bactérias boas. Então, por exemplo, os iogurtes. Iogurtes como Activia, que tem os lactobacilos, as bifidobactérias, que são bactérias do bem, né? Tem também aqui, ó, o kefir de leite,
tá? Todos esses aqui têm bactérias do bem e a gente precisa consumir elas, tá? E os pré-bióticos, se a gente, por exemplo, comer banana, comer brócolis, comer mamão, a gente vai dar alimento para essas bactérias. Então, se tiver pouco probiótico ali, quanto mais alimento tu dá para eles, mais eles vão crescer, porque eles estão no ambiente que tem alimento, tá? E os simbióticos, eles são uma associação dos pré e dos probióticos. Ou seja, se tu queres colocar via suplementação nutricional, né, suplementado, como por exemplo, Fiber Mais Flora, lactofus, lactívuos, tá? Tudo isso são lactobacilos e bifidobactérias, mais algumas fibras, né, que são as prebióticas, que são alimentos para essas bactérias, que de repente a pessoa não consome muito bem aqui na alimentação, a gente tem que suplementar, tá bom? Dúvidas, vocês perguntem depois. Então a gente pega e coloca, faz uma dieta anti-inflamatória ou com baixos teores de FODMAPs. Por exemplo, as pessoas que têm intolerância aos FODMAPs são aquelas pessoas que já estão inflamadas, aquelas pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, tá? Mas aí a gente já faz uma dieta anti-inflamatória primeiro, não passou os sintomas, né? Uma dieta pobre em carboidratos simples, como, por exemplo, o açúcar, os pães, as massas, né? Não passou os sintomas, aí a gente tira os alimentos fermentativos. Coloca uma hidratação adequada, tudo isso por 30 dias ou mais, tá? Para que a gente possa deixar esse intestino desinflamado, a gente pode recuperar essa mucosa do intestino. Aí, o que que a gente faz? A gente adiciona os pré e probióticos na alimentação e também na suplementação, porque muitas vezes só a alimentação não é tão, vamos dizer, eficiente quanto a pessoa está muito inflamada. Aí a gente faz depois que a gente colocou os pré-probióticos, após 30 dias ou mais, a gente faz a suplementação nutricional daqueles nutrientes que a gente sabe que está faltando, pelo que as pessoas nos disseram e de sinais e sintomas que a gente vem percebendo, tá bom? E depois que a gente já deixou a pessoa bem, né? Que a gente tratou a pessoa, que você está se sentindo bem, a gente testa esses alimentos inflamatórios ou ricos em FODMAPs um a um, para ver qual deles vai fazer mal e qual que você já tolera, tá bom? O que que vai ser realizado? Então, eu vou contar um pouquinho para você aqui como é que é o meu tratamento, né? Como é que é o meu tratamento nutricional? A gente planeja todo o tratamento antes, tá? A gente avalia exames, a gente faz nutrição comportamental, se necessário, a gente faz avaliação de sinais e sintomas, a gente faz avaliação da composição corporal, suplementação nutricional, tem acompanhamento e suporte semanal pelo WhatsApp e um aplicativo para consultar a dieta com receitas. Também agora vai ter desconto em serviços de parceiros. Ou seja, eu seguro você pela mão para que a gente faça todo esse protocolo, tá? Que vai durar um pouquinho mais de 30 dias, normalmente há 2 meses. Então, 60 dias no mínimo, a gente tem que fazer para esse protocolo de tratamento dar certo, tá bom? A gente faz aí consultas, planos de 4 a 8 consultas, dependendo do que a pessoa quer, tá? Qual é o objetivo da pessoa. E tem o material de apoio também, com e-books, né, que eu produzi para vocês, né, para os pacientes, e o guia de como organizar as refeições, porque a gente tem que ajudar a pessoa a organizar as refeições, a ir no supermercado, a explicar como fazer, né, como armazenar os alimentos, e que não é fácil ir na correria do dia a dia. E o bônus, tá? É um personal diet, ou seja, se você fizer, por exemplo, online, você vai filmar a sua cozinha, a sua despensa, ou presencial, você vai me mostrar, né, depois a sua cozinha, a sua despensas, como é que você organiza os alimentos, você vai filmar a geladeira, para que eu possa te dar a melhor orientação quanto a isso, né? Para você ter mais praticidade e economia
na organização da tua alimentação. Então, muito obrigada por você me assistir. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar ali no WhatsApp, tá? Que eu fico à disposição para esclarecer. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação a algum alimento também que possam ou não comer, podem colocar lá. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenham aprendido coisas e coloquem em prática também os aprendizados, tá? Fico à disposição. O grupo ele não vai fechar, ele vai ficar lá, tá? Para vocês assistirem essa aula. Eu não vou fechar o grupo, né? Excluir o grupo, para que essa aula fique gravada e todos possam assistir. Eu vou editar essa aula também. Então, gratidão e uma boa noite.